poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, atualizações sobre negociação com o One, bastidores sobre o que acontece, além de mais falas de Casares, também de Leila Pereira falando sobre a questão Allianz e Morumbi. E claro, últimas informações de São Paulo direto CT. Então vambora pro vídeo. Bem, vamos começar esse São Paulo falando do Allianz Parque, porque a reclamação está muito grande por parte da torcida do Palmeiras, que não vê essa possibilidade. Os principais líderes das organizadas, a Mancha Verde soltou hoje uma nota. A torcida do São Paulo, por enquanto, está tranquila, está entendendo como natural. E o time do São Paulo está satisfeito, não só como com o jogo ser no Allianz, que era um pedido do Rogério Ceni, como também por ser segunda-feira, porque ele consegue recuperar uma rapaziada aí que está voltando de lesão e pode ter chance de ter outros reforços, além daqueles que já voltaram contra o Botafogo. Mas deixa eu trazer números do São Paulo no Allianz. Essa estatística, ela é ruim para o São Paulo. 18 apresentações no novo estádio do Palmeiras, sempre como visitante. Foram 11 derrotas, 4 empates e somente 3 vitórias. Outro dado ruim. A última vez que o São Paulo foi mandante num estádio do Palmeiras foi na 4ª rodada do Campeonato Paulista de 95, há 28 anos. E o São Paulo perdeu para a Portuguesa na ocasião por 2-1. O Jorginho, que é técnico de futebol, e o Tiba fizeram para a Lusa, e o comentarista hoje dos canais Globo, Caio Ribeiro, é que fez o gol do São Paulo. Então as estatísticas são contrárias, mas as duas diretorias estão muito contentes com essa nova parceria, com essa troca de estádios, com o não desperdício de dinheiro. Tanto a Leila Pereira, que falou hoje com exclusividade aí na ESPN, como o Júlio Casares, que ontem deu também uma entrevista exclusiva para mim aqui no CT, os dois falaram sobre o assunto. Vamos acompanhar. Precisa disso. Eu quero até cumprimentar aqui de público a Leila Pereira, uma presidente que tem posição, que pensa no futebol como produto. E nós precisamos pensar assim. A nossa briga é sempre dentro das 4 linhas, e fora das 4 linhas tem que ter o respeito, a promoção do produto e também o entendimento da torcida. O Palmeiras jogou no Morumbi contra o Santos, um grande clássico, muita gente preocupada, foi um grande passo. O Palmeiras vai jogar novamente lá, e o São Paulo vai jogar novamente no Allianz. Isso nós temos que nos acostumar. Isso pode acontecer com outros co-irmãos da capital e de outros estados. Nós temos que olhar o produto. E essa forma inédita do São Paulo e Palmeiras mostra um recado que é importante até para a questão da paz nos estádios. Que nós precisamos saber conviver. Que é melhor para o futebol? Certo. Jogar, me responderam, jogar no Morumbi. Da comissão técnica mesmo. Comissão técnica. Comissão técnica, o diretor de futebol. Sim. Jogar no Morumbi. Falei, então tá bom. Então eu vou fazer o possível e o impossível para jogarmos no Morumbi. Entrei em contato com o presidente Júlio Casares, não é, para saber da possibilidade. E ele falou, Leila, não tem problema nenhum, tô ok. Entende? Vocês podem jogar aqui no Morumbi, como vocês já jogaram diversas vezes, entendeu? Eu acho que esqueceram da história do Palmeiras, né? Quantas vezes o Palmeiras não jogou no Morumbi? Se joga aqui no Morumbi, mas se nós precisarmos jogar no Allianz Parque, porque vão ter uma série de shows no Morumbi, ok para vocês? Não é? E foi uma reciprocidade. A gente joga lá e vocês e o São Paulo poderia jogar no Allianz Parque? Eu falei, não tem problema nenhum, vamos fazer isso. Eu acho que a nota da... Diga. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa rivalidade, eu vou lutar por isso sempre, tá? Sempre. Eu acho que cabe ao dirigente, ao presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, não fomentar violência. Entendeu? O que eu quero ver dentro do estádio, no Allianz Parque, ou quando o Palmeiras jogar no Morumbi, eu quero ver mulheres, crianças, famílias, e lá celebrar o nosso time. Em caso de vandalismo no Allianz Parque, o São Paulo paga? Não, paga, tá? Paga. Porque em caso de vandalismo, se fosse lá, o Palmeiras pagaria. Teria que pagar, exatamente. No caso do São Paulo. E lá não teve nada, né? Nada, lá foi super... Nada, ainda nós determinamos que deixasse o vestiário impecável. Sim, a gente deixou o vestiário exatamente como nós entramos, entende? Foi nada, foi um espetáculo, um sucesso. Colocamos 50 mil torcedores lá dentro, entende? Foi lindo. Bem, o único problema aí pro São Paulo, que ele vai ter que se adaptar, é o gramado sintético, Marcela. Tanto que vai fazer, na véspera do jogo, domingo, um treino lá no Allianz. Não fará antes, que o Palmeiras joga no sábado, também pelas quartas. Aqui no CT, os 3 campos grandes de trabalho, nenhum deles é de gramado sintético.
Então esse é um problema, adaptação ao tipo de gramado. Fora isso, São Paulo está extremamente contente em jogar no Allianz Parque, viu, Marcela? Vamos lá, porque quando bola tem muita notícia boa, né? O departamento médico do São Paulo, o Revis, tem sido muito criticado, e às vezes com razão, porque chegamos a ter 14 atletas fora de determinada rodada do Campeonato Paulista. Mas a coisa está melhorando. A gente tem uma tela para subir aí, apelidada carinhosamente pela nossa produção de plantão médico. Então vamos subir a tela plantão médico aqui. Olha só, Wellington, Orejuela e David já jogaram contra o Botafogo, eles treinaram e jogaram contra o Botafogo no final de semana, estão totalmente à disposição. O Erisson e o Beraldo hoje já fizeram treinos com o grupo em tempo integral, chances excelentes de enfrentarem a equipe do Água Santa. O Erisson jogou uma partida e meia, só teve uma lesão muscular, o Beraldo ficou fora só do último jogo. O Caio Mateus, que passou por cirurgia, já está aprimorando a forma física. Arboleda e Diego Costa trabalharam uma parte com o grupo e outra parte fizeram o trabalho de recuperação de transição. O Arboleda tem chance para a próxima segunda-feira. O Rafinha iniciou a transição e o Caleri, que optou pelo tratamento convencional, só está correndo por enquanto ao redor dos gramados. No DM mesmo ali, sem poder fazer nenhuma atividade de gramado, estão Moreira, Igor Vinícius, o Thales Costa, que operou na última sexta-feira, o Ferrarese e o André Anderson, que nem será aproveitado pelo Rogério Ceni. Então, assim, para quem já teve 14 atletas fora de determinada partida, a gente pode falar que a situação está melhorando, Marcela. Não é a ideal ainda, mas está melhorando bem para essa fase decisiva do Campeonato Paulista. A entrevista com o Souza, grande Souza, jogaram juntos, né? Foram campeões juntos no São Paulo e o Rogério, bem-humorado, deu entrevista. Alguns pontos, Arnaldo. Primeiro, ele defendeu mais uma vez o departamento médico do São Paulo. Né? Verdade. Falou, explicou, quanto mais você joga, e quando o São Paulo tem poucos jogadores, quanto mais joga, mais desgaste, aí o cara se machuca. Defendeu que os caras com lesão muscular estão voltando mais rapidamente, não os com lesões, né, de fratura e tudo mais. Falou do gramado do Allianz, que é onde o São Paulo vai jogar. E um outro ponto, falou que o Luciano não gosta de jogar de 9 como todo mundo quer que ele jogue. Essa situação do Luciano, começando pela última, ela é até curiosa, né? Porque o Rogério não costuma tratar os outros dessa forma. O Galopo gosta? Boa. Na verdade é uma questão assim, o que Rogério... bom que o Luciano pode gostar. A realidade é que o Rogério prefere o Luciano de 10 e não de 9, né? Essa é a conclusão, né? Porque ele já colocou outros jogadores lá, o Galopo gosta de jogar de 9, mas joga de 9, né? E acho que ele acaba respondendo as coisas indicando as possibilidades da partida contra o Água Santa. Fala do gramado do Allianz Parque, como dá para perceber que ele aprovou a escolha do Allianz Parque, que eles trabalhavam por um retorno de alguns jogadores para essa partida do Água Santa. A questão do Arboleda também deve-se à possibilidade do Beraldo não estar tão bem assim, está com desconforto muscular, então um dos dois vai jogar ao lado do Alan Franco, então está mais ou menos desenhado o time que vai jogar na segunda-feira. E é curioso, porque ele vai respondendo claramente, sem travas, sem filtros, como normalmente faz, sobre nomes. E o fulano? E o fulano? E o fulano? Ele vai respondendo. Tem uma coisa que vai acontecer na partida contra o Água Santa, possivelmente, que é a volta da questão dos estrangeiros. Vai ter gente a mais. De novo. Né? Porque o Orejuela vai estar relacionado, o Arboleda voltando, já tem o Alan Franco, já tem o Galopo e possivelmente o Mendes, deve sobrar o Gabriel Neves. Outra coisa que o Rogério falou ali, o Caleri estava dando volta no campo ontem correndo. Não para esse jogo, mas aquela questão, vai operar, não vai operar? Ele decidiu não operar. Acredita num tratamento convencional, está assintomático, segundo o Rogério, dando volta no campo. Então ontem era só quem estava machucado ou voltando treinando. E a outra coisa que ele respondeu foi sobre o Luan, Maria falou aqui. Aliás, ontem, além do Rogério falar com o Neto e com o Souza, Muricy falou com a TNT, Júlio Casares falou com a ESPN. Os três falaram que o Luan interessa ao São Paulo, mais ou menos como uma resposta ao que o Luan falou depois do jogo contra o Botafogo. Precisa saber se as pessoas querem que eu fique aqui, né? Foi mais ou menos o que ele falou depois do jogo contra o Botafogo. O técnico já tinha falado, o presidente falou e o Muricy falou. Então, eles empurraram a bola pro... Mas o Muricy deixou claro que a proposta que está com ele é há 3 meses, não é proposta nova. Exato. Proposta do ano passado que eles, o Casares é a mesma coisa, que eles, Muricy, Casares e Rogério Ceni consideram uma boa proposta pro Luan aceitar. Meio que jogaram no colo do Luan e disseram, eu acho, de uma forma que aí se o jogador ainda
hesitar ao renovar, não é porque o São Paulo ou alguém do São Paulo não quer. Então fica essa situação toda. O Luan, até pelas questões todas, ele deve ser titular também contra o Água Santa na segunda-feira. Meu ponto para passar para o Arnaldo e ir para um break. Um jogador que está lá é o Patrick de Paula, é o Verón. O Verón vai lá na balada tomando corote. O Palmeiras chegou e falou assim, cara, nesse cara eu não vou apostar. Por que eu vou apostar nesse cara se eu não tenho a menor ideia de que ele possa render? Bom. Por mais que o Luan seja São Paulino, a família é São Paulina, ele ame o São Paulo e tal. Chegou um ponto da carreira dele em que ele estava 8 quilos mais fora do peso, não conseguia jogar como não conseguiu, e aí teve todas as questões de contusão, tal, que aí não é culpa dele, sim do clube. Tudo isso é verdade. Mas não é uma decisão fácil para o clube falar, olha, acho que esse cara aqui que está 10 quilos a mais vai ser jogador. Não é fácil. Não é uma decisão simples. Não, mas fala. O que eu acho, assim, claro que nunca é uma decisão simples, mas quando o Mancini fala, você precisa saber o que você quer, você precisa saber com quem você trabalha, quem é a pessoa que está com você desde os 10 anos, com os prós e contras. O que me surpreende no São Paulo, desde a gestão passada, é que o torcedor tem mais convicção do que a direção em relação aos jogadores. Sempre foi assim. Sim. Qual que era a discussão do Arboleda? Vai pra balada todo dia, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí saiu o Arboleda, o time piorava. O que aconteceu depois? Por que eu vou oferecer um contrato para o Arboleda? A direção do São Paulo, inclusive, rifava o Arboleda publicamente. Não essa, a anterior até. Aí chegou uma hora assim, vale a pena, porque por mais que o cara faça outras coisas, no campo ele se garante. E o São Paulo, depois, você lembra? O Arboleda tinha 5 empresários, 5 carros com prestação vencida. O São Paulo foi lá e renovou o contrato do Arboleda e aí o torcedor, pô, beleza. O Luan tem a mesma relação com o torcedor de São Paulo. Problemas extra-campo, não sei o que. O que acontece é um diagnóstico, na minha visão, equivocado da direção e dos treinadores do São Paulo, à exceção do Crespo, porque o Diniz era a mesma coisa, o que a posição exige um jogador diferente. O Diniz pensava assim, teve que engolir o Luan. O Rogério pensava assim, está tendo que engolir o Luan. A direção do São Paulo, seguindo seus treinadores, achava que esse é um jogador que não era essencial para essa posição. Como a gente estava falando, primeiro volante, os caras de fato achavam, eu sei disso. A direção do São Paulo anterior e essa, não é o jogador. Parece que o volante hoje joga não sei o que lá, e o cara no campo, não adianta agora nem Casares, Muricy e Rogério, a Santíssima Trindade, empurrarem para o colo do jogador a situação, tentando talvez colocar o jogador em desconforto com a torcida, porque é a única solução, como aconteceu com o Igor Gomes, que acabaram fazendo isso. O Rogério segurou o máximo isso, mas chegou no final e falou, ele não quer renovar o contrato, né? Foi essa situação. Por quê? Porque, diferentemente do Igor Gomes e de outras situações, o torcedor do São Paulo sempre bancou o Luan. O torcedor do São Paulo sempre soube com quem estava tratando, porque o cara no campo se garante. Então agora a situação deles é complicada mesmo. Eles vão ter que aumentar a proposta, vão ter, como fizeram com o Arboleda, vão ter que chavecar o empresário, como fizeram com o Arboleda, porque esse cara, no campo, ele deu a volta por cima. E agora ele está com as cartas. Ele tem um contrato acabando no final do ano. E o São Paulo vai ter que, se quiser ficar com o jogador, não basta apenas, temos uma proposta muito boa e se adeque. Porque não vai ser. Se ele cabe nos tubarões, quem tem a vantagem é ele nessa negociação. O presidente Júlio Casares já deu uma entrevista para mim, aliás, foi ele que falou pela primeira vez lá na transmissão do Paulistão no YouTube, que o Luan tinha uma proposta em mãos do São Paulo, uma proposta de renovação de contrato boa financeiramente e a questão de contrato que só dependia dele para dar essa resposta e renovar o seu contrato com o São Paulo. O Rogério Ceni também já deu entrevista falando isso, o coordenador Muricy Ramalho também já deu entrevista falando dessa questão do Luan, que todos querem que ele fique, renove seu contrato. O Luan que está vivendo um grande momento, fazendo gols, bem fisicamente. Aliás, abriu mão das férias, né? Treinou, a gente cansou de mostrar aqui nas redes sociais os vídeos do Luan se preparando. A gente percebe nos movimentos do Luan dentro de campo que ele está muito bem fisicamente, cada vez mais apto a jogar 90 minutos, né, e jogar em alto nível os 90 minutos, sem contar os gols importantes que ele está fazendo, né? É um jogador que está chutando, está com confiança, é nítido. Você olha o Luan, os jogos, não só na beira do campo como eu tenho a oportunidade, mas quando você vê também os jogos pela TV, você sente ali a confiança nos movimentos do Luan, e o Luan, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos principais jogadores do São Paulo, com o nome
gritado pela torcida. Mas tem essa questão do contrato para ser resolvido. Quando o Luan dá entrevista como craque do jogo lá em Ribeirão Preto e diz que as pessoas também têm que querer que o Luan esteja lá no São Paulo, é um bastidor interessante que eu quero trazer para vocês. Vamos voltar no tempo? Vamos voltar lá na pré-temporada? No final do ano de 2022, naquela primeira reapresentação, pessoas, integrantes importantes da direção do São Paulo, chegaram até o Luan e falaram assim, olha, a comissão técnica não tem planos para você. Não está nos planos da comissão técnica. Seria a terceira, a quarta, a quinta opção ali no meio campo. O Luan, ao invés de simplesmente pegar as coisinhas e falar, olha, quero ser negociado, não. O Luan viu aquilo como uma oportunidade. Então, a partir do momento em que viraram para o Luan, e essa informação eu banco para vocês, e disseram, Luan, a comissão técnica não tem planos para você nesse momento. O Luan viu aquilo como uma oportunidade de provar o contrário. Porque o Luan não queria sair do São Paulo, não quer sair do São Paulo, queria dar a volta por cima naquele momento. Então, assim, o que antes era olha, esquece, virou uma gasolina, um combustível para ele provar que era útil para o time do São Paulo. E ele fez tudo isso. Trabalhou, ficou bem fisicamente, teve oportunidades e correspondeu a essas oportunidades. E estamos falando de um jogador que é volante, tá? Estamos falando de um jogador que tem a característica de marcação e está fazendo gols, está chegando à frente, está com confiança, como eu estava falando agora há pouco para vocês. Quem, de repente, não tinha o Luan nos planos, e aí a gente vai colocar a comissão técnica, e aí a gente também traz para a responsabilidade para parte da diretoria que levou essa notícia para o Luan de que ele teria muita dificuldade para conseguir uma vaga no time, seria a quarta opção, o Luan começou a responder. E aí, quando você tem um último ano de contrato e o cara jogando bem e a torcida pedindo para ele jogar, como pediu lá no Morumbi no jogo contra o São Bernardo, que a torcida gritou o nome do Luan pro Rogério colocar, ficou uma situação complicada. E aí, quando o Luan dá aquela entrevista e fala, tem um carinho gigante pelo São Paulo, tem um carinho gigante pela torcida do São Paulo, é um lugar que eu sempre quis estar, mas as pessoas precisam querer que eu esteja. Então, vai muito dessa informação. Então, o Luan quer ter a certeza de que vai ter as oportunidades e está correspondendo a essas oportunidades, e ele precisa e quer sentir que as pessoas querem que ele esteja. Aí vai da comissão até a diretoria. Então, assim, nas palavras do presidente Júlio Casares, que são palavras muito respeitosas e elogiosas ao trabalho do Luan, fica bem claro que mudou um pouco o cenário hoje. E aí, pessoal, começando a dar um pitaquinho aí nas notícias do dia. Eu não consigo entender muito, para ser sincero, essa discussão com relação ao Allianz, tá? Eu sou torcedor do São Paulo desde a época da Tele Santana e o Palmeiras vivia jogando no Morumbi. Tanto é que eles saem da fila, no início dos anos 90, vencendo o Paulista no Morumbi contra o Corinthians. E venceram outros títulos lá. E perderam tantos outros jogos para o São Paulo e outros títulos também. Então o Palmeiras vivia jogando. A não ser que, sabe, temor é esse, vai jogar no Morumbi, vai quebrar o estádio. Cara, se quebrar, o que a Leila falou, se quebrar, o São Paulo paga no Allianz, se o Palmeiras quebrar no Morumbi, o Palmeiras paga e acabou, cara. Não tem mistério. Tá corretíssimo, os dois, entendeu? Agora, é lógico, né? Muita gente discute a questão de, poxa, você sabia que seriam as datas das quartas e semis e mesmo assim você fechou lá com o Coldplay. Fechou porque o São Paulo tá numa pindaíba só e vai ganhar sozinho, só 7 milhões de reais por 6 shows. É o que a gente brinca. O Coldplay vai conseguir pisar mais no Morumbi do que o André Anderson. É simples assim. Entendeu? Então, vai jogar dentro da cidade de São Paulo, vai jogar no Allianz, mas não conhece o gramado, mas também o Água Santa não é uma equipe também que joga direto na grama sintética. Na semi pode jogar contra o Corinthians, que aí já está um pouco mais acostumado, porque o estádio deles lá é grama sintética, mas mesmo assim é um outro estádio com uma torcida única, sendo a torcida do São Paulo, caso o São Paulo vença o Água Santa e mantenha a vantagem do mando de campo. Então assim, sabe, é um jogo de cada vez. Agora, sabe, não consigo entender esse, nossa, sabe, surreal, é uma discussão para mim surreal. Ainda falando de São Paulo, vamos falar de Luan. Mesmo caso, é o que o Tirão ele colocou muito bem colocado. Cara, ano passado, cara, ficou o ano inteiro machucado, acima do peso, não conseguia entrar no ritmo, entendeu? Então, assim, será que o clube renovava? Eu gosto muito do Luan, teria renovado, mas porque eu gosto do jogador, porque tem identificação com o clube e que no seu auge mostrou um futebol muito bom, né? Foi o autor ali praticamente o autor do gol do título do São Paulo Campeonato Paulista, apesar que o Luciano meio que depois fechou qualquer tipo de possibilidade aqui naquela final, né? Então,
Mas ainda assim, é o que eu disse, né? Arriscado para um clube que tem diversas dívidas financeiras, que já fez diversos maus negócios, entendeu? Então agora tá entre a cruz e a espada, né? Tá tudo na mão do Luan. O Luan decide e foi muito bem colocado. Os principais clubes do Brasil não tem o primeiro volante da qualidade do Luan. Tô falando que o Luan é um cracaço, mas é muito bom jogador. E assim, quem acompanha o Luan desde o início, ele era só aquele volantão. Depois com o Diniz, Crespo, Rogério Ceni, cara, ele evoluiu muito. Tem chute de fora da área, faz gol, tem bom passe. Ele não é só mais aquele volante marcador. Então, assim, esperemos que ele aceite a proposta, mas hoje, o jogador tem muito mais poder na negociação do que o São Paulo. E mais uma vez, né? E a gente começa a lembrar, o São Paulo dá mole em negociações, né? A gente faz uma lista aqui recente, né? Marquinhos, Militão, o Luizão. Dá pra fazer uma lista grande, viu? Pois bem. Mas é como eu sempre digo, né? O São Paulo não para, o São Paulo está treinando, está com uma semana livre e não para de sair notícias de bastidores, de campo mesmo, do São Paulo Futebol Clube. Até porque, como foi dito, todo mundo resolveu aparecer essa semana, né? Foi Casares, foi Muricy Ramalho, foi Rogério Ceni. Então, nada mais do que normal, né? É o São Paulo que, ao meu ver, vem evoluindo, mas muito pouco. Eu sei que muitos vão discordar, né? Mas veremos. O Campeonato Paulista acho que é a grande chance aí do São Paulo. Talvez novamente a Sul-Americana. As Copas do Brasil, o Campeonato Brasileiro fica complicado. Apesar que assim, hoje tem muito mais possibilidade de elenco do que tinha no ano passado. É incrível falar isso. Mas é verdade, com esse número, com essa penca de desfalques que ocorreram, o São Paulo acabou encontrando boas possibilidades, né? Lembrando que também outras boas notícias são as voltas aí, principalmente do Arboleda, entre outros jogadores. E, como eu disse ontem, o Caleri já está correndo em campo. Eu não estou falando que ele vai jogar, não vai jogar as quartas finais, esquece. Mas para a semi, contra o Corinthians, time que ele gosta de jogar, time que ele já fez gols importantes, não sei não. Não é qualquer jogador não, é o Caleri que a gente está falando. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí que está numa semana de preparação para o jogo contra o Água Santa. Antes do Corinthians tem que passar primeiro para o Água Santa, que sem dúvida, dentre os adversários que todos estão competindo nessas quartas de final, o São Paulo pega o adversário mais difícil, tá? Mas é o São Paulo, é o que eu digo, não dá para aceitar menos do que a vitória. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima quarta-feira a todos e... Mentira, quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.